Bíblias, encontra-se a palavra desta noite no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. O tema dessa ministração é a promessa de Deus e a restituição dos tempos perdidos. A promessa de Deus e a restituição dos tempos perdidos. Já de antemão, já quero manifestar aos irmãos que Deus, Ele tem uma palavra reveladora para os irmãos de Aparatuba nesta noite. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética. Porque, meus irmãos, a maior profecia de Deus está na palavra. A maior profecia de Deus está na palavra. Deus, Ele usa assim os teus servos, Deus usa assim os teus vasos, aquele que tem o dom da revelação. Mas a maior revelação vem da palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é espírito. Então, quando você absorve o que o Espírito tem a dizer para a sua vida, você vai ser testificado. Você vai saber que verdadeiramente é Deus que está falando com você. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Joel 2, a partir do versículo 23. Assim diz o Senhor: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, para descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Aleluia. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia, Jesus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Glória a Deus. Pegou o Espírito da palavra? Olha o que Deus está falando grandemente nesta noite, irmãos. Promessa de Deus. Pois, meus irmãos, quando nós, antes mesmo de chegarmos a este mundo, Deus, Ele já tem escrito a nossa história. Deus nos chama desde o ventre de nossa mãe. Pois, mesmo nós estamos no ventre da nossa mãe, Deus já tem uma promessa. Deus já tem os teus escolhidos. Deus já tem os teus escolhidos. E quando nós passamos a ter um encontro com Jesus, nós passamos a estar trilhando as veredas, os caminhos do nosso Deus, que vai conduzir para viver esta promessa. Porque a promessa de Deus, meus irmãos, ela não vai chegar assim, de um dia para o outro, não. É uma construção. É uma construção. Deus primeiro tem que nos preparar. Deus primeiro tem que nos tratar. Deus tem que fazer a gente atravessar o deserto, para que nós, amadurecidos, possamos viver a promessa do Senhor. Jesus, que é o próprio Filho unigênito do Deus vivo, para ele iniciar o ministério, ele teve que passar pelo deserto. Passou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, meus irmãos, quando nós também temos uma promessa do nosso Deus, nós também seremos antes lapidados. Nós também passaremos pelo deserto. Mas, como já foi dito aqui nesta noite, desertos nunca duram para sempre. Ninguém vai viver os dias aqui na terra só deserto, só provação, só luta. Haverá sim um ano bom,
Haverá sim o ano favorável do Senhor. Haverá o ano de júbilo, o jubileu. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, aqueles que confiam e esperam no Senhor, Deus, Ele tem promessa de bênção. Deus tem promessa de fazer com que você viva do bom e do melhor. Como já foi dito aqui na palavra, Deus tem promessa de que você viva, né, saciado, farto, né? Você vai estar passando, né, por momentos de bonança. A bondade de Deus chegou na tua vida. Então não penses tu que você vai ficar só nesse deserto, nessa tribulação. Os dias maus vêm para todos, porque Jesus, Ele não veio dizer para nós que nós vamos ter apenas flores desta vida, que nós vamos viver, né, dias apenas de bonança, de paz. Não. Jesus disse o que para nós? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Creia, confie no Senhor Jesus, que você sairá vitorioso. Então, meus irmãos, o primeiro passo que nós temos que entender aqui, que a promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa de Deus, ela se cumpre. Pois até mesmo as profecias que foram, né, feitas da vinda do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, as profecias, olha, vieram há anos e anos e anos, muito anos antes de Jesus vir aqui para a terra. E se cumpriu. Jesus, o Messias, veio ao mundo. Houve a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus a toda a carne. Nós vamos ver mais adiante que foi até o próprio profeta Joel que Deus usou para, né, liberar esta palavra, que todo o Espírito Santo, que o Espírito Santo será liberado a toda a carne. Então, promessa de Deus, e se cumpriu. Jesus ascendeu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, mas Ele deixou o teu Espírito. O Espírito de Jesus está aqui, movendo em nosso favor, movendo na igreja, o corpo de Cristo, pois nós temos a presença de Jesus dentro de nós. O Espírito Santo mora em mim e você. Pois aqueles que creem, aqueles que confessam a fé em Jesus, é a promessa do Pai. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, pode ter certeza, busque que o Espírito Santo será, né, aí, ó, habitando dentro de você, estará habitando dentro de você. Então, meus irmãos, promessa, Deus cumpre. Deus cumpre tão certo também como Jesus um dia voltará. Um dia voltará. Então, creia que toda promessa Deus faz o quê? Cumpre. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não volta vazia. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Aqui também os irmãos estão debaixo de uma palavra, pois a todo tempo a palavra do Senhor está chegando sobre a tua vida. A todo tempo a palavra do Senhor está sendo liberada para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Mas você tem que confiar nesta palavra. Você não pode temer. Você não pode duvidar, você não pode acreditar na conversa, nos papos que Satanás muitas das vezes está aí perturbando a tua alma, dizendo que não vai conseguir, dizendo que você está derrotado, dizendo que você está fracassado. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não dê a voz, né? Não dê ouvidos à voz do inimigo. Creia na voz do Senhor teu Deus. Se Deus não liberou uma palavra profética de bênção, se Deus liberou uma palavra profética de que você seria cheio do Espírito Santo, de que você servirá ao Senhor, de que você vai estar numa congregação servindo ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, então creia nesta promessa. Oh, glória, aleluia, Jesus. Pois Ele vela para cumprir com a palavra que foi liberada do Senhor para a tua vida. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que a todo tempo crer que Deus, Ele vai fazer cumprir a tua promessa, como diz aqui a palavra, em justa medida. Aí você pergunta, irmão Joel, o que quer dizer? Em justa medida. Do jeitinho que Deus lhe prometeu. Se lembra do louvor que nós louvamos? Prepara o culto da vitória. Então a palavra vai dizer, e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê,
Ainda que você não creia, mas a promessa vai acontecer do jeitinho que Deus te prometeu. Pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Ele vela para cumprir com a tua palavra, mesmo que você não creia, mas Deus, Ele é Deus. Aleluia. Pois Ele tem que mostrar que Ele é Deus na tua vida. Muitos podem olhar para você e não dá nada. Muitos podem olhar para você e dizer que nada, esse daí é um ninguém, esse aí não vai para frente não. Mas Jesus olha para você, sabe por quê? Como uma pedra preciosa. Você é precioso, você é preciosa para os olhos do nosso grande eu sou. O grande eu sou olha para você, sabe como? Com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Aleluia. Deus, Ele olha para você e vê você, né, com uma raridade, aquilo que o homem não consegue enxergar, mas Deus consegue enxergar o que você tem de precioso. Você crê nisso? Amém. Você crê que o teu Pai olha para você e sabe muito bem o que você tem de precioso? É isso que o Senhor Jesus, Ele está fazendo na tua vida. Não penses tu que Deus perdeu o controle. Não pense você. Aleluia. Que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não pense. Pois jamais Ele esqueceu de você. Como diz a palavra, pode a mãe abandonar o filho, mas o nosso Deus jamais te desamparará. O nosso Deus jamais te abandonará. O nosso Deus, Ele vai estar o tempo todo ao teu lado, te ajudando, te sustentando. Ainda que você esteja se rastejando na fé, mas Ele vem, Ele te dá força. Ainda que você está dizendo, Senhor, me socorre, porque eu já não aguento mais, Ele vai e te levanta do pó e das cinzas. Do pó e das cinzas. Porque muitas vezes Ele está assim, meus irmãos. Muitas vezes Ele está assim, do pó e das cinzas. Muitas vezes você está, sabe, até mesmo já desfalecido. Mas Ele vem te dar força, Ele te levanta. E Ele faz você passar a crer novamente na promessa. Porque nesse momento de tribulação, de aflição, você esquece. Você esquece da promessa que Deus fez na tua vida. Mas Ele te levanta e faz lembrar você da promessa que Ele fez para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Ele chegará, como chuva temporã, como chuva serôdia. Aí você pergunta, irmão Joel, o que quer dizer temporã? O que quer dizer serôdia? No dicionário, temporã quer dizer fora do tempo certo. Serôdia no dicionário quer dizer ocorre fora do período ideal. Ou seja, pegou aqui a palavra, ocorre fora do tempo certo. Ocorre fora do tempo ideal. Ou seja, Deus é Deus de surpresa. Deus, Ele vem na minha e na tua vida, é de surpresa. Não é no teu tempo, não é no teu jeito, não é aquilo que você está acreditando, não é aquilo que você está pensando que vai ser amanhã, que vai ser daqui a alguns dias, não é como você está acreditando que o tempo certo é o teu tempo, o tempo que você está esperando, mas o tempo que Jesus vem, é o tempo que você nem imagina, o tempo que Ele vem, é o tempo que Ele vem de surpresa, é o de repente de Jeová, pois quando Ele chega, Ele manifesta a tua glória, quando Ele chega, Ele surpreende muita gente, pois a glória do Senhor tem que ser manifesta, a glória do Deus vivo tem que mostrar que Deus é Deus, e Ele vem no tempo certo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O irmão Oswaldo já deu aqui o testemunho, e ele disse que Deus vai chegar no tempo certo, não é no nosso tempo. Ele vai chegar no tempo certo. A chuva temporã e serôdia, que é aquele tempo que é fora do nosso ideal, é fora daquilo que nós estamos pensando, imaginando. Mas Ele vai vir, e Ele vai vir de surpresa, para mostrar a glória do nosso Deus. Rapidamente aqui o testemunho. Eu e minha esposa, há muito recebemos uma promessa do nosso Deus, de que haveríamos ter um filho. Haveríamos ter um filho.
Só que minha esposa, ela padecia com a enfermidade, porque eu já creio que Deus já, né, fez com que teve essa enfermidade, de síndrome do ovário policístico. E essa enfermidade dificulta bastante a mulher de engravidar. E muito, Deus, Ele fez com que a gente sempre lembrasse da promessa dEle. A todo tempo Deus liberava a palavra para a nossa vida, para dizer que haveria sim o filho da promessa. Para a honra e glória do nome do Senhor, no mês de maio, eu e minha esposa, eu acompanhei ela na clínica. Ela já estava amedrontada, porque, né, do ciclo menstrual dela parecia que não ia cessar, não interromper, estava, né, jorrando muito sangue. E ela foi fazer um exame, uma ultrassonografia. E nessa ultrassonografia, quando a médica obstetra foi colocar o aparelho, acredite, ela disse a ela: você está grávida. Você está grávida. Então está ali, ó. Está ali a promessa de Deus. A promessa de Deus. Para o nosso Senhor, você é pai pela primeira vez. E a minha esposa vai ser mãe pela primeira vez. Aleluia, Jesus. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Foi no nosso tempo? Não. Porque a gente até usou os recursos médicos. Até o indutor de ovulação, ela tomou, mas pelas mãos do médico, o indutor, nada aconteceu. Tá vendo aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Mas manifestou a glória de Deus e aconteceu o quê? De forma surpreendente. Veio de surpresa. Não veio no meu tempo nem no tempo dela, mas veio no tempo certo do nosso Deus. Ainda estava, né, apavorados, achando que não, o quadro, né, tinha se agravado, mas eis que Deus nos surpreendeu. Está aí. 4 meses foi completado no último domingo, está 4 meses de gestação, e eu creio, em nome do Senhor Jesus, que logo tão breve vai estar aqui conosco, fazendo a obra do nosso Deus. Amém? Então, esse é o testemunho para que os irmãos passem a crer. Não importa o que você esteja passando, atravessando. A luta é difícil, sim. Deus não prometeu apenas sua vida boa, não. Sim, Deus não prometeu sua vida boa, não. Nós temos que passar também pelo processo. Mas o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, glória. Quando Ele pensou que não teria mais jeito, que disse: não, agora o problema agravou, aumentou, piorou. Mas Ele chegou de surpresa, nos surpreende. Então creia, não importa o que você esteja passando, mas Ele é Deus. Ele é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Amém? E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, irmãos, é apenas esperar com paciência no Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer do nosso jeito. Muitas das vezes a gente quer, que Deus haja assim, no estralar de dedos. Mas não é como nós queremos, não é no nosso tempo. Nós temos que saber esperar. Muitas das vezes o problema de nós que servimos a Deus, de nós que cremos, que temos a fé em Jesus, é muitas das vezes não saber esperar. O problema de muitas vezes de muitas pessoas é isso, não saber esperar. E aí quem não espera vai querer fazer o quê? Fazer do seu jeito. Vai querer, né, fazer da sua forma, daquilo que a sua razão, o seu intelecto vai dizer, e você vai lá e fazer. E isso, meus irmãos, muitas das vezes tarda aquilo que Deus tem para a tua vida. Já foi dito aqui através da vida da minha esposa, né, que quando você não confia, quando você não espera no Senhor, né, nada vai acontecer, porque quando você vai estar, né, buscando fazer as coisas do seu jeito, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, o segredo é saber esperar e confiar no Senhor. Porque, como foi dito aqui, quem confia não será envergonhado. Quem confia em Deus não será confundido, pois Ele vai cumprir tudo que prometeu. A palavra de Deus vai dizer, em Tiago 5, versículo 7 e 8, vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes,
fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, aqui, o nosso Senhor Jesus nos ensina como a gente tem que esperar no Senhor, como nós preparamos o quê? A terra. O lavrador, ele prepara a terra. O lavrador, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a terra descanse, a terra, né, receba os nutrientes necessários para dar os bons frutos. Ele vai ali semear, ele vai, né, plantar, ele vai regar. Lembre-se também que tem a regra, vai ter que regar, vai ter que botar água, para no tempo certo o fruto ser dado. Então, observe que o lavrador, ele tem que esperar com paciência a terra dar o fruto. É o que a palavra aqui está nos ensinando. Então, muitas das vezes você está até regando, muitas vezes até você está preparando, muitas vezes você está ali, né, buscando, mas quer fazer do seu jeito, não sabe esperar com paciência, e aí muitas das vezes, só retarda, e olhe lá, se, né, perde até mesmo a bênção. Porque, meus irmãos, quando nós não obedecemos a voz do nosso Senhor, nosso Deus, nós vamos ficar rodando no deserto e nada vai acontecer. Muito daquele povo israelita, né, tinha a promessa de Canaã, da terra prometida, mas muito deles, por fato de murmurar, eles ficaram presos no deserto e não alcançaram a terra prometida. Então, nós temos que saber esperar com paciência no Senhor, pois enquanto nós confiamos em Deus, Ele opera em nosso favor. Quando nós estamos regando, quando nós estamos preparando, quando nós estamos buscando verdadeiramente o nosso Deus, Ele vai agir. E Ele vai agir no tempo determinado que Ele tem para a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele quer que você busque a Ele com sinceridade. Deus quer uma comunhão verdadeira. Já foi dito aqui pela vida da minha esposa, para saber como o Espírito Santo fala. Pois, aqui também já foi dito, Deus não quer que você apenas confesse apenas de lábios. Não, Deus quer que você tenha uma comunhão verdadeira com Ele. Porque Deus não está querendo religiosidade. Deus não quer que você esteja na presença dEle só por aparência. Não, Deus, Ele quer intimidade. E isso, meus irmãos, Deus, Ele nos revela no próprio livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 13 vai dizer: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque no tempo do profeta Joel, meus irmãos, o povo de Deus tinha o costume de rasgar mesmo as suas vestes para mostrar que estavam tristes, para mostrar que estavam arrependidos. Então rasgavam suas vestes em sinal de manifestar: eu estou aqui triste, eu estou quebrantado, estou arrependido. Mas Deus, meus irmãos, Ele não quer aquilo que você apresenta no seu exterior, aquilo que você está fazendo do ponto de vista físico exterior. Deus, Ele quer, o que está aqui dentro, no seu interior. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: rasgai o coração e não a sua veste. Pois é o coração que tem que ser rasgado, é o quebrantamento verdadeiro, é você entregar a tua vida, a tua alma ao Senhor Jesus, é buscar o Senhor Jesus com verdade, com sinceridade. E se por algum caso você pecou, você errou, é confessar a Ele e abandonar, se arrepender, deixar o pecado. Pois assim você agindo, você encontrará essa comunhão plena com o nosso Deus. Não adianta você viver apenas de uma aparência, dizer: eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para a missa, eu estou buscando Jesus. Não adianta, como já foi dito aqui, você falar apenas de lábios, ou não adianta você dizer apenas que somente vai, mas se você estiver no físico e não estiver no espírito, de nada acontece. Não adianta você dizer que ora, e quando ora é uma oração rápida, é uma oração religiosa, muitas das vezes uma oração repetida,
Muitas das vezes você diz que ora, mas só vai orar, sei lá, de vez em quando. Não. Deus, Ele quer um relacionamento, sabe o quê? Profundidade. Deus, Ele quer profundidade. Deus, Ele quer o quê? Intimidade. E o que é isso, irmão Joel? É você buscar a Deus, sabe quando? Quando você está passando a prova, você não fica murmurando, você não fica clamando, você vai dobrar os teus joelhos, você vai orar e vai buscar, vai clamar ao Senhor teu Deus. É você ir para a igreja e abrir a tua boca para glorificar o nome do Senhor, não ficar calado. É você ir para a igreja e louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e adorar. É você construir na tua casa um lugar secreto com o nosso Deus, pois no lugar secreto você vai estar orando, você vai estar adorando, você vai estar buscando o Senhor com verdade. Você vai deixar a tua alma falar, o teu espírito falar com o nosso Deus. Pois o altar, sabe onde o altar começa? No teu coração. O altar começa no teu coração. Muitas das vezes você acha que eu preciso, ir no altar físico do nosso Deus. Sim, precisa, mas o altar começa aqui, no coração. Porque não adianta você ir no templo se o coração está tão distante do nosso Deus. Não adianta. Então, pegue esse espírito. O altar começa no coração. É buscar o Senhor com verdade, com sinceridade, intimidade. Rasgar o coração e não as suas vestes. Amém? E aqui você veja que o Espírito Santo já vem falando aqui com o povo de Japaratuba. Porque teve ministrações que foram feitas aqui que falou que Deus quer construir um altar no teu coração. Se lembra que Deus já falou isso? Glória a Deus. Há uma promessa, irmãos, de bênção e de fartura para a sua vida. Nós lemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 24, 25, o seguinte: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de meu mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Então observe que existe uma promessa de bênção, existe uma promessa de fartura para a tua vida. Pois, meus irmãos, como foi dito, o deserto não dura para sempre. O ano favorável, o ano bom vai chegar na tua vida. Ainda que não seja riquezas, mas Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Deus tem uma promessa de fazer com que você não mais sofra com a escassez. Deus vai fazer a tua vida com que você jamais dependa de ninguém, só dependa apenas da mão do Senhor, pois é o Senhor Jesus que vai derramar a bênção para a tua vida. Creia nisso. Deus tem promessa de bênção, uma bênção que Ele tem preparado para a tua vida, pois quando o Senhor chega, Ele chega para surpreender, e eu creio que Deus vai te surpreender, e Jesus fala aqui na tua palavra, Ele vai restituir todos os anos que foram perdidos. Pois como foi dito aqui, tempos que você viveu a provação, tempos que você sofreu com a tribulação, o gafanhoto, o pulgão, a lagosta, estava tudo consumindo, as traças estavam consumindo. Mas esse cenário de derrota, de fracasso vai ser apagado, pois Deus tem uma nova história para os filhos teus. Se você tem perseverado até aqui, se você tem confiado no Senhor, tem esperado com paciência no Senhor, você creia que grande vai ser a restituição, grande vai ser a manifestação de bênção que o Senhor, teu Deus, vai te dar. Pois assim Deus, Ele fez. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje. O nosso Deus não mudou e nunca vai mudar. A Bíblia vai falar da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela havia deixado a terra dela por ordem do profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse a ela: 7 anos o nosso Deus vai trazer fome na terra, mas saia deste lugar
e vá para outro, pois o Senhor teu Deus vai ser contigo. E ela foi peregrinar na terra dos filisteus. E 7 anos se passaram. Quando ela voltou, ela foi restituída. Ela foi restituída. Tudo aquilo que ela perdeu, ela teve de volta. E outra, aquilo que ela deixou de ganhar nos 7 anos, ela também passou a ganhar. Pois Deus, meus irmãos, faz assim. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele prometeu para a tua vida, pode ter certeza, Ele vai cumprir. A restituição vai chegar, e Ele vai fazer também como fez na vida de Jó, vai te restituir em dobro, para mostrar a glória dele na tua vida. Amém? O salmista vai dizer, no Salmo 65, versículo 11, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam fartura. Pois, meus irmãos, Deus, Ele tem, como já foi dito aqui, o ano favorável, o ano bom. A Bíblia vai dizer lá no livro de Levítico, o ano do jubileu. Pois o povo de Deus vai ter um momento que ele vai jubilar. O povo de Deus vai ter um momento que vai se alegrar. O povo de Deus vai manifestar a glória do Senhor e vai, cantar o hino da vitória, como já foi dito aqui. Vai ter o tempo da bonança, sim. Vai ter o tempo da alegria, sim. Vai ter o tempo do cumprimento de promessa, sim. Pois haverá sim o ano favorável, a coroa do ano da bondade do nosso Deus. Amém? Para a gente finalizar, há uma promessa de Deus aqui também para o povo de Japaratuba, de Deus derramar o Espírito Santo e trazer um avivamento espiritual. Creio que também que os irmãos já têm conhecimento desta profecia. Muitas das vezes Deus já falou aqui com os irmãos, Deus já falou na palavra de Deus, que Deus estaria batizando os irmãos com o Espírito Santo. Deus estaria batizando os irmãos com o Espírito Santo. E por que Deus quer fazer isso? Porque Deus quer te usar. Deus quer usar você na obra do nosso Deus. Deus conta comigo e com você. Então, saiba que esta promessa está de pé. Agora, como já foi dito aqui, através da vida da minha esposa e através desta palavra, tem que buscar a Deus com o quê? Com verdade. Com verdade. Deus quer profundidade. Muitas das vezes, talvez você está buscando a Deus num patamar raso. Talvez o que você está buscando a Deus ainda está raso. Mas Deus, Ele tem o mais profundo. Deus quer ir no mais profundo com você. Então, busque mais a Deus. Dedique mais a tua vida ao Senhor, pois assim Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Aqui, eu creio, assim já vejo a manifestação do Espírito Santo. A irmã Gilda, ela já foi batizada com o Espírito Santo, mas Deus ainda vai fazer um avivamento espiritual na vida dela muito grande, pois eu creio que Deus ainda vai usar ela grandemente aqui na terra. Então, se ela se dispor a buscar mais, Deus vai levantar essa mulher, uma serva do Senhor, para fazer ainda muito mais a obra de Deus. E as irmãs, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, foi dito aqui, é promessa de Deus. É promessa de Deus para derramar o Espírito Santo para toda a carne. Então busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo. Tchau, irmão, paz do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Joel 2, versículo 28 ao 29. E há de ser que depois que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então é promessa. E Deus cumpriu esta promessa, foi derramado o Espírito Santo. Agora, lá em Jeremias 29, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Tem que buscar com verdade, tem que buscar de todo o teu coração. Busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, e você vai ver o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a tua vida. E Deus também tem uma promessa com aquele povo de Japaratuba, de reunir em uma congregação. Deus tem templo de Deus para ser edificado neste lugar.
Essa promessa é antiga. Desde quando eu cheguei aqui, Deus me fez ungir este solo. E Deus me testificou, filho, aqui vai ser erguido um templo. Então há uma promessa de edificar um templo de Deus sobre este lugar. E você vê que Deus também não falou só uma vez, outras vezes Deus também falava de congregação. E para finalizar mesmo aqui, a palavra de Deus vai dizer em Joel 3, versículo 11: ajuntai-vos e vinde, todas as nações ao redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus valentes. Então veja, Deus tem promessa de reunir os valentes na congregação. E como já foi dito aqui desde o início do culto, Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama como soldado. Deus te chama como valente. Deus te chama para uma boa obra. Não penses tu que você vai ficar assim desse jeito. Deus, Ele vai te levantar. Deus vai te levantar para servir ao nosso Deus. Deus vai te dar dons espirituais, como foi dito aqui, porque o batismo com o Espírito Santo também vai ter derramamento dos dons espirituais. Você vai profetizar, você vai ter visão, você vai ter revelação. Deus vai te usar e você vai servir a Deus em espírito e em verdade. É promessa, é promessa. Então creia que Deus vai cumprir esta palavra. Deus vai edificar o templo e muitos de vocês vão servir ao nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Pois Deus falou a Gideão: diga aos covardes que voltem. Então Deus não vai contar com medrosos e covardes. Deus vai contar com corajosos, com destemidos, com valentes. Então creia que vocês são mulheres valentes, mulheres destemidas, mulheres corajosas. Creia que vocês são homens valentes, são homens corajosos, homens destemidos. E Deus conta comigo e com você para ir e pregar a palavra do Senhor. Amém? Então essas são as promessas de Deus. O tempo que foi perdido, ó, Deus vai fazer ficar para trás. Haverá tempo de restituição, haverá tempo de cumprimento de promessas. Não duvide, creia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não só veio revelar isso uma vez só, não. Já vem tempos que Deus vem revelando esta palavra. Então creia que há promessa sim de bênção, há promessa sim de derramamento do Espírito Santo, há derramamento de congregar os irmãos e as irmãs no tempo de Deus para servir ao nosso Deus. Amém? E assim eu agradeço essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, a palavra da salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém?